Não, em geral a gente não costuma falar muito, velho. Tá valendo, Pri? Então, galera, para encerrarmos a brincadeira de hoje, um pouquinho de função modular. Como eu falei para vocês, ela é um pouco mais fácil que a função de segundo grau, mas ela é mais difícil porque vocês mexem pouco. Função de segundo grau vocês já mexeram muito, já fizeram muito básica, já viram muito ponto de vértice, e mais ou menos a ideia do que fazer. A função modular não, a gente fala se der tempo, e como normalmente não dá tempo, não se fala. Então, antes de falar desse detalhezinho, vamos lembrar aqui alguns detalhes rápidos do que vem a ser, na verdade, um módulo, né? Porque o módulo é que é o fundamental para você entender isso aí tudo. Então, o módulo para nós é a mesma coisa que você olhar uma distância. Em especial, uma distância para a origem, né? Ou seja, você quer descobrir o tanto que o número tem distância para o zero. E aí, bicho, qual é o detalhe rápido? Se ele é uma distância sempre vai ser um número positivo. Então, quando eu falo de módulo, as minhas respostas sempre têm de ser positivas. Esse é o primeiro detalhe. Então, calcular, por exemplo, o módulo de x, o módulo são essas barrinhas, significa dizer o quê? Significa dizer que ele é o próprio x se esse cara for positivo, e que ele vai ser menos x se ele for negativo. Por que essa coisa toda estranha está falando para nós? Ó, você pega lá uma reta e pega o zerinho. Se você escolheu alguém do lado direito, a distância é o próprio valor. Agora, se você escolheu alguém para o outro lado, a distância continua sendo x, não é isso? Mas como para cá apontou para o valor negativo, o negativo que é do número com o menos que você colocou, transforma isso em mais. Então é uma inversão de valores. Você deixa do jeito que está se for positivo, mas inverte-se o sinal se o número for negativo. É isso que a gente está dizendo. Então, calcular um módulo diretão é muito fácil. Né? Muito fácil. Se você pedir um módulo de um número, não tem erro. Se você falar, qual é o módulo de 2? 2. É um número positivo, então fica o próprio. E se fosse um módulo de menos 7, aí por ser negativo, você tem que inverter o sinal. Então isso aqui ficaria 7. Super suave, né? Aí onde é que a gente complica a situação? Né? E se por acaso você quiser que o módulo seja igual a algum número? Como fazer isso? Então, e se eu pedisse para vocês me falarem isso daqui? Quem é o x nesse caso? Se o módulo de x for igual a 8, quem é o x? Bem, aí depende, né? Porque a gente viu que o módulo de x ele tem dois valores associados. Ele sempre é um cara positivo e um cara negativo. Ou seja, todo módulo tem necessariamente duas respostas. Então, falar que o módulo de x é igual a 8, o que a gente está querendo dizer com isso? Que o meu x pode ser 8 ou que o meu x pode ser menos 8. Tanto o valor positivo quanto o valor negativo, ao retirar o módulo, transformam essa coisa no próprio 8. Certinho? E se por acaso você desse uma descolada aí, x menos 1 igual a 8? Então você está começando a criar um tipo de equação ali dentro, né? Se ao invés de pegar x, você desloca ele uma vez para o lado. O que vai mudar agora? Nada. Só que ao invés de olhar x igual a 8 e x igual a menos 8, eu vou ter que olhar o que está dentro igual a 8 e menos 8. Então aqui nós poderíamos ter x menos 1 igual a 8 ou x menos 1 igual a menos 8. Sempre o positivo e o negativo do que tem lá.
Então, quais seriam as respostas nesse caso? Ou o meu x vai dar 9, passando um para o outro lado, mudando o sinal, ou aqui embaixo vai me dizer que o x vale menos 7. Aqui? Faz diferença nenhuma, né? Então, no fundo, o que a gente está dizendo é isso. Se você escreve x menos 1 igual a 8, ou trocando o sinal, 1 menos x igual a 8, você está fazendo exatamente essa conta. Só que aí, ao invés de trocar de um lado, eu troquei do outro, troquei na resposta. Beleza? Mas você tem razão, trocar o sinal de um módulo não altera em absolutamente nada. E aí, moçada, a ideia é essa. Se vocês entenderam isso daqui, vocês acertam qualquer questão de módulo do mundo. A gente só precisa compreender o que está acontecendo neste detalhezinho aqui. Então, em termos de função, o que vem a ser uma função modular, né? Vamos fazer essa brincadeira. Se você fala de uma função modular, você tem que, então, associar um valor de x com um valor de y. Então, pensando nessa função modular, quem seria o domínio e quem seria o contradomínio? Você sempre tem que definir isso. Dado uma função, quem seria o domínio e o contradomínio de uma função modular? Então, a ideia é, o x pode ser qualquer coisa, porque ele pode ser positivo ou negativo. Então, o domínio é real. Agora, o contradomínio, ou seja, a resposta, aí não tem erro, né? A resposta sempre é positiva. Então, aqui eu vou ter que cair nos reais positivos. Você não tem número negativo embutido. Então, você vai pegar um certo x e levar no y igual ao módulo de x. A função modular, então, faz isso. Pega os seus valores quaisquer e leva isso num certo deslocamento a valores positivos e negativos. E aí, bicho, obviamente que a sua prova não vai cobrar um trem desse, né? Isso aí seria fácil demais. Então, como que cai lá na sua provinha? Então, vamos começar aqui os exercícios, pegando aí, por exemplo, a questão 4 da sua lista. Então, olhando para a listinha, o que acontece na função 4? Essa aí foi tirada lá da Federal de Pernambuco, mas podia muito bem ser uma questão da AFA. É a mesma coisa. Ele escreve a função com essa carinha aqui. F de x é módulo de x mais 1 menos módulo de x menos 1. O que é verdade aí? A F é par, a F é positiva, a F é injetora, a imagem está do menos 2 ao 2, e essa última coisa aí que é super bizarra, né? F de x mais y é igual a f de x mais f de y. Então, o que eles vão te perguntar é desse jeito. Né? Ao invés de olhar a funçãozinha simples, bonitinha, do jeito que a gente viu, ele vai fazer algum tipo de deslocamento. Vai começar a pensar nessas estruturas. Beleza? Então, vamos entender como é que essa aqui funciona, porque visto isso, as outras são iguais. O que muda é o cara que vai ficar aí dentro. Então, por exemplo, em termos de SPSEX, é normal você ver aqui dentro um logaritmo, você vê aqui dentro um seno, uma coisa dessa. Em termos de AFA, fica ainda mais pesado. A gente coloca um log e um seno junto. E coloca mais funções lá dentro. Que é o que vocês podem ver, por exemplo, nessa questão 2 do ITA. Dentro do módulo, tem um exponencial com outro módulo. Então, você começa a brincar com essas coisas todas. A primeira questão lá da AFA, ó, é um módulo dentro de outro módulo. E a 5 da SPSEX você está quebrando em função do segundo grau e função modular. Então esse é o segredo. É tentar misturar essas coisas com as outras funções que vocês conhecem. Mas como fazer nesse caso, né? O primeiro passo, em qualquer tipo de função modular em que ele quer conhecer a função, é você reescrever. Porque do jeito que está aqui ela é muito feia. Eu não tenho muita informação do que acontece com essa função como um todo. Então a gente vai tentar reescrevê-la. De que forma? Lembra que aqui o módulo sempre tem duas respostas, né? Então quando eu olho para aquela funçãozinha ali, eu tenho que ter duas respostas para o primeiro módulo e duas respostas para o segundo módulo.
Essa é a ideia. Então vamos olhar essas coisas em separados. Imaginemos que isso aqui fosse uma função g, isso aqui fosse uma função h, por exemplo. Sem módulo mesmo. Então o que a gente sabe dizer sobre a função g de x igual a x mais 1? Essa aqui é porreta. É uma função do primeiro grau. É uma função do primeiro grau crescente, né? Porque o azinho é positivo. E a raiz dela, eu sei quem é. A raiz é o x igual a menos 1. Ou seja, o valor que eu substituo no x que faz essa conta dar zero. Então, como é que é mais ou menos o gráfico dessa função? Ele é crescente. No x igual a menos 1, ela toca o eixo x, por ser raiz. Tudo que está para frente é positivo, tudo que está para trás é negativo. O módulo lembra que tem que separar essas coisas, né? Saber onde a sua função é positiva, aonde ela é negativa. Beleza. E o que nós sabemos sobre a função h agora? Né? H de x igual a x menos 1. É praticamente a mesma coisa. É uma função de primeiro grau crescente, só que muda a raiz. A raiz, nesse caso, é o x igual a 1, porque 1 menos 1 dá 0. Então, em termos gráficos, é muito parecida a estrutura, só que agora você vai bater no 1. É positiva para frente, é negativa para trás. Então, isso aí está mostrando para você, bicho, que você tem dois números importantes. O menos 1 e 1. Então, sua análise tem que ser em cima desses dois caras. Então, o que eu vou fazer agora? Vou criar um tamanho aqui. A primeira vai falar sobre a função g. A segunda vai falar sobre a função h. E aqui embaixo eu vou colocar a minha função f, que seria o módulo de g menos o módulo de h. Fechou? Então, olha só, o primeiro número importante para a gente está aqui é o 1. O segundo número importante para a gente está aqui, que é o menos 1. Então, o que eu sei? Ó, a função g do menos 1 para frente é positivo. Então, se é positivo, o módulo é ela mesma. Então, quando eu olhar aqui para o módulo, que é o que a gente está querendo, isso aqui vai ser x mais 1, isso aqui vai ser x mais 1. E antes do menos 1, ela se torna negativa. Então, se ela se torna negativa, a gente vai ter que inverter o sinal. Então, ela vai virar menos x menos 1. Entenderam a ideia? Todo mundo? Não? Ó, o que o módulo faz? Voltando lá no comecinho. Se for positivo, deixa como está. Se for negativo, inverte o sinal. Aí eu olhei para cá. O que esse desenho está me dizendo? Que do 1 para frente, ela é positiva. Que do 1 para trás, ela é negativa. Onde é positivo, deixa do jeito que está. Então, do 1, menos 1 para frente, deixa do mesmo jeito. Do menos 1 para trás, que ela é negativa, inverte o sinal. Então, se era mais x mais 1, se tornou menos x menos 1. Beleza? Vamos fazer a mesma análise no H. Ó. O H é positivo do 1 para frente. Então, do 1 para frente, deixa da mesma forma. X menos 1. Só que agora, do 1 para trás, ela se torna negativa. Então, vamos inverter os valores. Vai ficar menos x mais 1, menos x mais 1. Estou trocando o sinal de tudo. E para fechar minha conta, o que ele quer que a gente faça? Ó, a minha resposta tem que ser a primeira menos a segunda. Então, agora você tem que fazer uma conta de menos. Menos x menos x vai dar 0. É sumir, né? E menos 1 vai ter por resposta menos 2. Só escrevendo o que a gente fez. Ó, tem que ser g menos f. Então, aqui vai ficar menos x menos 1 menos x mais 1. Estou pegando esses pedacinhos. Então, isso daria x menos 1 mais x menos 1. O x cancela, sobraria menos 2 na minha conta. No pedaço do meio, x
menos x, agora vai se somar. Vai dar 2x. E 1 menos 1, bem, isso é zero, não tem nada. E no último pedaço, x menos x, esse é zero. E 1 menos 1 é 2. Então, a partir disso aqui, qual é a reescrita da sua função, na verdade? Né? O que você acabou de descobrir aqui? Que a sua f de x vai ser o quê? Vai ser 2x ou menos 2. São os três valores que ela assume. Onde que ela vai ser 2? Do 1 para frente. Aonde que ela vai ser 2x? Entre o 1 e o menos 1. E aonde ela vai ser menos 1 do 2 para... Ou, contrário, né? Ela vai ser menos 2 do menos 1 para trás. Pronto. Então, essa funçãozinha aqui, na verdade, é esse monstrengo todo. Ela é 2 em um pedaço, 2x em outro pedaço, menos 2 em outro. Como é o gráfico dessa função? Vamos brincar aqui no gráfico dela. Olha só. Tem um 1 separando e tem o menos 1 separando. O que a gente está mostrando? Do 1 para frente, ela vale 2. Então, do 1 para frente, ela vale 2. Linha reta. Nunca muda. Do 1 para trás, ela vale menos 2. Então, do 1 para trás, ela tem que valer menos 2. Constante. E entre menos 1 e 1, ela é uma função do primeiro grau. Então, ela vai fazer isso daqui. Então, esse é o gráfico da sua f. É uma função que tem esse comportamento de escorregador. Né? Ela vem constante, sobe linha reta e continua constante. Agora, é só jogar os itens. Né? Então, maluco, a prova vai pedir isso de vocês, viu? É sempre assim, velho. Esse tipo de análise. Primeiro, a função é par. Bem, lembrem que uma função era par quando os valores positivos e negativos tinham a mesma resposta. Aqui os valores positivos e negativos têm respostas diferentes. Então a primeira questão é falsa. Em termos de gabarito, né? A primeira questão é falsa. Depois, a função é positiva. Errado porque você assumiu valores negativos. Então também está fora. Terceiro, a função é injetora. Bem, parece que não é. Injetora é quando você tem cada valorzinho de x tem um único y. Então aqui, por exemplo, se eu pegar o 2 e o 3, eu tenho a mesma resposta. Então essa função não pode ser injetora, né? Os valorzinhos que eu estou pegando geraram a mesma coisa. Para ser injetora deveria ser valores diferentes. Então aqui também está errado. A imagem é entre o menos 2 e o 2. Acho que bateu, né? A nossa função está presa necessariamente entre o menos 2 e o 2. Então a quarta é verdadeira. E a última, bicho, não sei de onde ele tirou isso aí, velho. Se você somar x mais y dentro da função, é a mesma coisa que calcular em separado. O que vocês acham? Se você pegar f de x mais y, isso é a mesma coisa que f de x mais f de y. Vale? Sei lá, né, velho? Sei dizer não. Mas a gente pode tentar criar um exemplo aí para mostrar se isso aí é verdadeiro ou falso, né, velho? Por exemplo, o que acontece em uma simulação? Quando x for igual a 1. Então, quando x for igual a 1, quanto dá essa função, bicho? Dá 2 pela nossa continha ali. Né? Quando y for igual a menos 1, isso aí daria menos 2. Então, aqui você tem que f de x é 2, f de y é menos 2. Beleza. F de x mais f de y dá f de 0. E f de 0 é 0. Parece que está batendo, né? Estou tentando criar um exemplo aqui.
Se ele falou que funciona para todo mundo, eu estou pegando valores diferentes de x e y e estou vendo os resultados que a gente obtém. E a partir disso eu estou vendo se bate com a nossa função. Se eu for abrir isso aí na tora, vai dar um trabalhão do cacete, né, velho? Porque vejam bem, para a gente calcular essa coisa toda, o que é f de x mais y, só para a gente clarear a ideia aqui, velho? Deveria ser o módulo de x mais y mais 1 menos o módulo de x mais y menos 1. E ele está dizendo que isso aí é a mesma coisa de fazer x mais 1, x menos 1, que é o f de x, menos aquela coisa toda no y. Não sei dizer, velho, na tora. Eu acho, e aí é um chutão, que essa questão é falsa. Mas eu não consigo imaginar um exemplo de cara que mostre que de fato ela é falsa. Vou ficar devendo esse pedacinho aqui, tá? Essa aqui eu vou pensar um pouco. Não consigo dizer de imediato se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Vou pensar um pouquinho. Mas em exceção a essa, entenderam como funciona o modular, bicho? Todo o trabalho que é, né? Você começa com uma coisa simples de procurar valores positivos e negativos, mas aí quando você começa a misturar essa jogada, é que a coisa vai se tornando interessante. Agora imagine, por exemplo, se ele colocasse uma coisa do tipo x ao quadrado. O tanto que mudaria, né? Porque sendo x ao quadrado, o gráfico seria parábola. Então você teria duas respostas para procurar positividade e um lugarzinho para procurar negatividade. Vai se tornando mais complicado. Imagine um pouco mais se fosse módulo do seno. Que o seno faz coisas assim, né? Existem vários pedaços positivos, vários pedaços negativos. Então, dependendo da função que a gente jogar aqui dentro, o seu exercício pode ser bem trabalhoso. Né? Diga, Pri. Não, vamos de novo. Quando x é igual a menos 1, dois valores diferentes. Dá errado ou dá certo? Não entendi não, velho. Quando for 1, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu entendi. Quando x for 1 e depois quando for 0,5. Então, é negativo? Tá, então x1 mais x2 seria 0,5. F de x1 mais x2 seria 1. Beleza. F de 1 é 2. F de 0,5 é menos 1. Aqui bate, né? F de x1 mais x1 é 1 e 2 menos 1 é 1 também. Não sei se o exemplo que ele queria era algo desse, mas se for esse, dá falso. Esse em especial não funciona. Para dar certo, eu acho que para justificar a gente tem que pegar um cara por aqui e outro por aqui. Para que um tenha valor fixo e o outro tenha valor variável. Mas como de cabeça eu não consigo imaginar aí, vou pensar e mando para vocês por gabarito. O importante é que a gente conheça a forma de se fazer o módulozinho de verdade. E aí, olhando agora para essa questão 5, galera. Como é que você faz o gráfico de uma função modular? É porque aqui a gente viu como descobrir uma função a partir de módulos. Nessa questão da SpaceX do ano passado, ele queria que vocês desenhassem a função. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender o que essa questão toda está dizendo para nós. Então, questão número 5 tem esse exercício horroroso aí. F de x vale 4 menos o módulo de x menos 4. Isso quando os valores estiverem entre 2 e 7. Agora, antes do 2, vai ser uma função do segundo grau.
Qual é o gráfico dessa função? Beleza, velho. Ideias? Bem, vamos brincar um pouco aqui, né, velho? O que a gente consegue entender inicialmente? Entre 2 e 7, você tem uma função modular. E entre 2 e menos infinito, você tem uma função de segundo grau. Comecemos pela mais fácil delas, que é a função de segundo grau, que é a mais tranquila. Então, o que nós sabemos sobre a função x ao quadrado menos 2x mais 2? Então, a primeira coisa que a gente sabe aqui é que é uma função do segundo grau com concavidade para cima. Isso porque, né, mano, o nosso azinho vale 1. Então, por ter concavidade para cima, você já eliminou alguém aí. Não pode ser nem a B, nem a D. Estão fora, porque a letra B e a letra D estão com concavidade para baixo. Olhando para cá também, você sabe que o B vale menos 2 e que o C vale 2. Então, tendo menos 2 no B, C no 2 e A igual a 1, você consegue calcular o vértice. Então, quem seria o x do vértice aqui nessa brincadeira? O x do vértice seria menos B sobre 2A, o que vai dar 2 sobre 2, que é 1. Fechou? E que o y do vértice tem que ser fazer essa conta com x igual a 1. Então, se eu substituir o x por 1, isso vai dar menos 2 mais 2, que é 0. O y do vértice vale 1. Então, o seu ponto de vértice tem que ser o 1 ligado a 1. Bem, todas são. Não me ajudou em nada, velho. Outra coisa que você olha aí de cara é que o C sendo 2, você encontra o eixo y. Poxa, todas encontram o eixo y no 2. Isso quer dizer que os 3 desenhos estão corretos do 2 para trás, né? Todos eles estão certos. Logo, o exercício jogou o seu problema não na função de segundo grau, mas no módulo. Então, como é que você faz para desenhar esse maldito módulo que tem aí? Porque para a parte do segundo grau morreu e foi rapidinho. Em termos de desenho, né? Ele tem exatamente esse desenho que apareceu aí. Está aqui o 2, o 1 ligou ao 1, e ela tem que bater no 2 lá em cima. O gráfico tem que ser assim. Do 2 para trás tem exatamente este modelo. Então agora vamos fazer a segunda brincadeira. E se eu quiser desenhar essa coisa estranha aqui? 4 menos módulo de x menos 4. Então, detalhes. Isso daqui é uma função modular, obviamente. E qual é o ponto central dela, né? Qual é o problema grave que ela vai ter? O que a gente chama de quina. Qual vai ser a quina, ou bico, se vocês também quiserem, que essa função vai ter? E ela vai ter um bico no x igual a 4. Por quê, né? Porque aqui é x menos 4. Do 4 para frente essa função é positiva, do 4 para trás ela é negativa. Então o cara que vai virar o sinal do módulo é o x igual a 4. Então em termos de desenho, o que você tem? Você tem uma funçãozinha que o 4 vai ser seu problema. O que acontece do 4 para frente? Então do 4 para frente o módulo é positivo. Então, essa função ficaria 4 menos, parênteses, x menos 4. E do 4 para trás, o módulo é negativo. Então, ela ficaria 4, parênteses, 4 menos x. Na parte positiva, deixa como está. Na parte negativa, você inverteu o valor. Então, qual é, no fundo, a minha função, né? 4 menos 4 é 0. Aqui vai dar o próprio x. E 4 mais 4, 8.
8 menos x. Então, seu gráfico tem que ser a função x até o 4 e tem que ser 8 menos x depois do 4. Até aí, pegaram? Vamos de novo. O 4 é o problema porque o módulo é positivo do 4 para frente. Então, do 4 para frente, deixa do jeito que está. Morreu. Do 4 para trás, inverte. Então, o 4 fica positivo, o x fica negativo. Aí eu fiz a conta. 4 menos 4 é 0 e menos com menos dá mais. Morreu aqui. E do outro lado, menos com menos vai dar mais 4. Então, 4 mais 4 é 8 e o menos x a gente deixou. Isso daqui é uma função do primeiro grau crescente. Isso daqui é uma função do primeiro grau decrescente. Então, a nossa função tem que inicialmente crescer até chegar no 4 e depois decrescer. Então, agora você tem mais ou menos uma ideia do seu gráfico. Ó, ele vinha como parábola, tem que subir para depois cair. Então, a letra A está eliminada, que a letra A ela desceu para depois subir. E aí ficamos com essa dúvida. A sua resposta é a C ou a E? E aí, para determinar isso, você vai olhar aqui, ó. O último valor que o x pode ter é 7. Então, quando você chegar lá no 7, 8 menos 7 é 1. Então, a sua função ela vai ficar levantada do eixo x, né? Isso, né? Não, mas aí, pra você chegar no 7 lá. Então, você vai pegar o x igual a 7. Então, quando o x for 7, 8 menos 7 vai dar 1. Que é do 4 para frente. Então, essa função ela vai ficar levantada, né? Ela vai ter que ligar no 1. E a letra E botou o 7 lá embaixo. Puxou no eixo x. Então, o gabarito dessa questão é a letra C, velho. E aí, maluco, espero que vocês não tenham se assustado, velho. Porque gráfico módulo é isso. Tá? Vocês têm que olhar pedacinho por pedacinho sempre, seja para determinar qual é a função, seja para fazer o desenho do gráfico. E aí, olha só, desenhar gráfico é uma coisa que cai em ambas as provas, viu? Então vocês têm que saber fazer esse tipo de desenho, velho. Tem que saber fazer a questão da zica. Questão recente da SpaceX, então é difícil que caia de novo uma questão dessa. Se cair, deve ser daquela, né? Eles não costumam repetir o mesmo tipo de exercício. E na AFA, bem, na AFA é AFA, né, velho? É provável que caia as duas. Você tem que interpretar o gráfico e ou ter que determinar a função. Bem, dá um tempinho aí para vocês rapidão para fazer o último exercício de hoje, né? Vou fazer a 2 e a gente encerra a aula, tá?
Posso fazer a 2? Para encerrarmos. Então vamos lá. Eu quero fazer a questão 2, que é uma questão de desenho. É uma função que eu não dei para vocês ainda, que é a exponencial, mas é só para mostrar razoavelmente como é que você faz um gráfico em que você não tem pedaços, tá? Você tem uma função inteira. Como é que você faria o desenho dessa funçãozinha aí? Então a questão 2 ela foi bem direta. Se você quiser desenhar f de x igual a módulo de 2 elevado a menos módulo de x mais meio, como é que esse gráfico funciona? E aí, essa ideia aqui vai funcionar em todos os casos, tá? O que você vai fazer aqui é sempre a mesma coisa. Você vai olhar suas funções sem módulo, de dentro para fora. Então, essas são as ideias. De dentro para fora. E olhando sem módulo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai montar a nossa função passo a passo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar para isso daqui, ó. Então, vamos chamar aqui de passo 1. Como é o gráfico da função 2 elevado a menos x? Peguei a função mais simples que eu posso ter, sem o módulo, que é o que eu tenho lá dentro. Aí, se vocês não lembram, não tem problema que a gente vai ver isso aqui mais à frente. O gráfico dessa função faz isso. Ela é decrescente por eu ter um x negativo aqui em cima. E ela toca aqui no 1. Nunca vai tocar no eixo x, mas no eixo y ela vai tocar no 1. Esse seria o gráfico dessa função. Até aí, belezinha? Qual é a segunda parte dessa questão? O que vai ocorrer agora se você botar um módulo nessa jogada? Aí, bicho, o que você vai lembrar? Botar um módulo é você inverter os valores, não é isso? Então, o que essa função aqui está me dizendo? Que ela vai ser 2 elevado a menos x, se o x for positivo, e ela vai ser 2 elevado a x, se o x for negativo. Se for positivo, deixa do jeito que está. Aí, como tem um menos à frente, o menos ficou. Se for negativo, inverte o sinal. Então, apareceria um menos. Com o menos de fora, vira mais. Então, o seu gráfico está dizendo o seguinte, ó. Do x para frente, deixa como está. Do x para trás, inverte. Então, o gráfico vai ser alguma coisa assim. Do x para frente, deixa como está. Do x para trás, inverte. Então, o gráfico que estava apontando para cima, agora vai ter que apontar para baixo. Beleza? Então, esse aqui seria o desenho de você olhar com módulo para o sem módulo. Essa é a diferença principal. Aí, o que ele pediu para você fazer depois? Ele falou, ó, bicho, pega essa função aí agora e soma 1 sobre 2. Aí a gente vai lembrar. É mais ou menos aí, é menos, né? Menos. Então, subtrai 1 sobre 2. E aí vem mais uma coisinha lá das funções. Quando você subtrai um valor, você está puxando a sua função para baixo. Se eu somasse um valor, eu puxaria para cima. Então, esse aqui é um movimento vertical para baixo. Vertical porque você está somando ou subtraindo ao resultado. E para baixo por ser negativo. Então, você tem que pegar o mesmo desenho e puxar ele para baixo. Então, lembrem, se aqui está no 1, quando eu puxar esse cara para baixo, ele vai ter que cair para o meio. Eu estou reduzindo a metade. Então, o gráfico vai ser algum trem assim agora. Ih, ficou meio estranho. Se eu somasse, o que ia ocorrer? Se eu somo, o gráfico faz assim. Sobe. Mas como a gente subtraiu, o gráfico desceu. Aí a outra parada, você deforma o gráfico. Eu quero dizer assim, a adição e subtração é movimento Isso, vertical. vertical. E aí lateral. Aí eu tenho que somar aqui, né?
Você tem que somar no x. Se você pega, por exemplo, 2 elevado a x mais 1, aí você está movimentando no x. Aí você é movimento na horizontal. Porque se a gente for olhar como um todo, é como se eu tivesse y igual a 2x. Aí quando eu faço menos meio, eu estou mexendo no y. Então eu estou mexendo ele para cima e para baixo. Beleza? Agora você falou, e se multiplicar? Se eu multiplicar por 3, aí você deformou o gráfico. Você está fazendo ele ser 3 vezes maior. Então imagine, se você tem um gráfico assim, ele deveria ser alguma coisa assim. Ó. Ele cresce, né? Porque você está multiplicando. E se você divide por 3, você vai deixar ele 3 vezes menor. Ele começa e termina no mesmo lugar, mas ele vai ou mais rápido ou mais devagar. Tem pergunta, Priscila? Passo 2. Se for positivo, deixa como está ao que era antes. Se for negativo, inverte o sinal. Definição de módulo. Então, olha lá. Do 0 para frente, deixa como está. Ficou. Do 0 para trás, inverte. Então, se estava crescendo, vai ter que decrescer, vai ter que diminuir. Então, o gráfico, ao invés de subir, desceu. Então, agora aqui o que a gente viu? Que dado meio, a minha funçãozinha está fazendo assim, né? E agora para a gente encerrar os trabalhos. E se você botar um módulo nessa parada inteira aí, velho? Então, se você quiser um módulo disso tudo, o módulo não tem valores negativos. E notemos que o nosso gráfico aqui, esse que eu fiz depois, ele tem valores negativos, porque você está para a parte de baixo. Então, desse ponto para trás e desse ponto para frente, os seus valores são negativos. Por ter módulo, não vai poder existir mais. Então, o gráfico vai ter que fazer algo assim. Ele vinha caindo, quando chegou nesse lugar, inverte. Ele vinha caindo, quando ele deveria ficar negativo, inverte. Então, esse cara é o gráfico da função que ele está querendo. Então, a ideia é sempre a mesma, tá? Fazendo passo a passo. Se vocês pularem algum passo, vai dar zebra, né? Porque tudo aqui é importante. O gráfico do original, inverter o valor, deslocar, subir ou descer e, no final, eliminar pontos negativos. E olha só, esses caras que apareceram aqui, ó, são os nossos bicos, tá? São os lugares que dariam problema na função, que é onde você faz as inversões de valores. Né? Então, toda vez que isso ocorrer, e a função módulo sempre tem, são os problemas possíveis que vocês encontram lá. É isso, moçada. Tocar pode. E isso aqui é até no 1. Imagina aqui, ó. Pega essa função e faz x igual a 1. X igual a 1 vai ficar 2 elevado a menos 1 menos meio no módulo. Só que 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 é 0. Então toca. Mas toca por quê? Porque isso não é só uma exponencial. Isso é uma exponencial deslocada. A exponencial original não toca mesmo não. Mas como você puxou ela para baixo, aí ela passou a triscar. Ela passou a tocar no eixozinho que não tinha. É, isso que ele mandou, né? Puxar exatamente o valor metade. Então, se eu estava no 1, agora o meu maior valor tem que ser meio. Seria 1 menos 1. Beleza? Manda. Parte 4. Módulo não tem valores negativos. Então, olha só. Daqui para baixo você está negativo. Daqui para trás você está negativo. Como o módulo não tem mais, quando chegou para ficar negativo, inverteu. Vira positivo. Aqui também, né? Quando ia ficar negativo, inverte, o gráfico é positivo. Beleza? Então, galera, é isso. Pauleira, né? Tome que tome, tome que tome. Mano. Vou pedir para o Steve fazer mais algumas aí para vocês, para darem uma praticada. Acho que a parte do segundo grau vocês vão se virar bem. Eu vou pedir para ele fazer pelo menos mais umas 2 questões de módulo. Amanhã, né, na aula de exercício, que aí o resto fica suave. Fechou? Então é isso, galera. Até semana que vem.
Vamos começar função... Não, vamos começar nada não. Eu vou fazer aula que vem, aula de exercício. Aí depois a gente volta com funções exponenciais. Um abração, moçada. Bons estudos, velho.